Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo profético aqui do canal. Meus irmãos, neste vídeo vocês vão acompanhar o testemunho, meus irmãos, de um garotinho de 3 anos chamado Brian. Brian teve uma visão, meus irmãos, com a volta de Jesus e com o arrebatamento da igreja. O próprio Jesus aparece para Brian e manda ele alertar o pai e a mãe que o fim está chegando e que o Rei da Glória está vindo arrebatar a igreja. E o que mais me impactou nessa visão do Brian é que depois a tia dele, vai dar o testemunho falando também que o Brian, ele não tem o costume, meus irmãos, de ouvir as coisas da Bíblia. A família, ou seja, o pai e a mãe, não tem o costume de ir à igreja, de frequentar a igreja, de ler, ver vídeos ou até ver cultos, de mensagens sobre a palavra de Deus e sobre o arrebatamento da igreja. Então o Brian, ele não cresceu nesse costume de ouvir falar de Jesus, falar do arrebatamento. Meus irmãos, ele recebeu essa visão. Olha só, meus irmãos, que coisa impactante. Acompanhe esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ficar arrepiado, arrepiada com o testemunho desse garotinho de 3 anos. É algo arrepiante, gente. Jesus realmente está voltando. Então, meus irmãos, sem mais delongas, vamos acompanhar junto o relato desse garoto que é impactante. Preste atenção. Os anjos. Quê? Os anjos veio aqui e falou comigo. Falou o quê, mãe? Ele falou que Jesus já tá voltando. Sério? Ai, que lindo, mãe. Ele falou que horas pra você? Neste dia. Hoje? Aham. Eram quantos anjos? Ela 3. Sério, mãe? Falando comigo. Ele tava no quarto, ele tava conversando comigo. E o outro tava no banheiro e ele tava conversando comigo. E falou como? Eles falaram assim: Jesus tá voltando pra cá. E todos os anjos, os outros anjos, tá vindo pra cá porque eu te amo. Oh, Madinha! Eles amam você? Também eles amam você. Mãezinha! Que gracinha! E até eles amam o meu pai. Seu pai também? Ai, eu vou passar isso pra ele. Ele tem que saber uma coisa linda dessa. E eu falo com eles. Por quê? Eles falam, porque eles são bem bonitão. Como é que eles são? Eles têm uma coroa que não tem espinho. Não tem, não. Não tem? Não tem. Como é que é isso? Ele não tem espinho, a coroa dele. Tem 4 coroas. Quem? Os anjos. Um só tem 4 coroas? Não. 5. Tem 5 anjos. Um monte. Um montão? Um monte. Um montão. Todos eles estão na cidade santa. Sério? Eles estão vindo. Estão vindo? Eita! E até Jesus. Jesus também? O Espírito Santo. Também? Ai, que coisa linda, mãe. Eles estão vindo. Eu vi eles vindo. Ele estava abrindo o céu para eles saírem do céu. Era? Depois eles estão vindo. Ai, mãe, mas que coisa linda. Assim que abriu o céu, ó. Eles têm uma chave do céu. Eles têm? A chave é assim? Nossa, então quer dizer que Jesus já tá voltando? Que dia que ele falou com você? Ele falou em outro dia. Em outro dia, à noite. À noite. E por que você tá falando agora pra mamãe? Porque eu gosto de Jesus.
Ele falou, 3 anjos falaram com você? E depois Jesus falou comigo. Falou como? Eu já tô voltando. Ele falou no céu. Eu tava aqui dormindo e eu falei: Jesus, tá bom. Eu tô ouvindo aí. Você falou que tá ouvindo? Aham, eu tô vindo E lá. a voz dele, como é que era? Ela é dele. Como é que era a dele. voz? Ela assim: eu sou Jesus. Espírito Santo de Jesus. Sou eu, Jesus. Eu sou eu, Espírito Santo. Sou eu. Era. Ele falou desse E você jeito. nem ficou com medo, porque Eu nem fiquei com medo de Jesus. é que ele é bonzinho, né, mãe? Ai, graças a Ele Deus. já tá vindo. É, a gente Agora. tem que falar pras pessoas, então, né? É. E eu sou tia do Brian. Numa conversa com minha irmã ao telefone, estávamos conversando normalmente e o Brian nem estava próximo a nós. De repente ele chega e fala algo para minha irmã, que ela leva um espanto e minha irmã desliga o telefone. E depois ela me manda os áudios. E nós ficamos impactadas, porque do nada ele falou isso para minha irmã. Ele é uma criança de 3 aninhos, ele tem algumas frases dele que ele se perde em questão de tempo e de números, porque afinal de contas ele tem só 3 aninhos, mas ele falou algo que conhecemos das Escrituras Sagradas, com riquezas de detalhes, que minha irmã não fala isso para ele. Ela é cristã, mas ela está desviada, ela não frequenta a igreja, ele não tem o costume de ouvir essas histórias e por isso que acreditamos que foi uma revelação. Ele tem muitos detalhes no que ele fala, né, que abriu o céu, que Jesus tem a chave do céu, a cidade santa, Espírito Santo. Então, anjos, muito anjos, né? E que Jesus está voltando. Então, foi muito lindo. Por ele ter só 3 aninhos, eu creio que foi uma mensagem enviada dos céus. Espero que essa mensagem do meu sobrinho transforme os corações e que pessoas tomem logo a decisão de ir aos pés de Jesus, porque ele está voltando. É isso aí, amigo. Fica com Deus. Um abraço. Tá aí, meus irmãos, o relato profético desse menino, desse garotinho de 3 anos de idade, recebeu uma revelação profética do Deus Todo-Poderoso, alertando a igreja que Jesus está às portas, Jesus está regressando a essa terra para arrebatar a igreja. Meus irmãos, é inconfundível o relato dessa criança, inconfundível. Porque a criança, meus irmãos, não tem como inventar algo desse tipo. Não tem como inventar algo, meus irmãos, que a própria Bíblia declara. Meus irmãos, é muito impactante porque, como eu disse lá no começo, os pais do Brian, eles não têm o costume, meus irmãos, de ir à igreja. Eles não são uma pessoa religiosa, eles não estudam a Bíblia, não buscam ir a uma igreja para ouvir uma pregação sobre a volta de Jesus ou qualquer outro tipo de pregação. Eles não têm nenhum costume, meus irmãos, de ver algo aí na televisão, no YouTube ou qualquer coisa relacionado ao cristianismo. Então, meus irmãos, é uma família que não buscava Deus. Aí Deus, olha só que coisa tremenda, aí Deus vem dar uma visão tremendíssima para o Brian, um garotinho de 3 anos de idade, para poder estar passando para os seus pais, para a sua mãe e também para a sua tia. Você viu aí a tia do Brian falando que ele não tinha costume, não tem costume de ouvir falar sobre essas coisas. Então, meus irmãos, há um testemunho, né, da tia falando que quando eles ouviram isso, né, sair da boca do Brian, o Brian falando essas coisas, eles se arrepiaram, se comoveram.
Porque aonde essa criança ouviu isso? Como ele recebeu essas notícias assim? Então, meus irmãos, veio da parte de Deus, veio da parte do Espírito Santo para alertar a igreja que Jesus está voltando, gente. E a Bíblia é bem clara, a Bíblia falou que no tempo final, escuta isso aqui, gente, que no tempo final os velhos sonharão, os jovens teriam visões, e tem gente, meus irmãos, tendo visão aos montes. As crianças estão recebendo visões. E o Brian, gente, ele está alertando a gente. Olha só que coisa tremenda, que Jesus está voltando e mandou a gente se preparar. Vocês ouviram o que o Brian falou? É para a gente se preparar que ele está voltando. Meus irmãos, isso é muito forte mesmo. Nós estamos vivendo, meus irmãos, em uma época de acontecimentos proféticos. Só não vê quem não quer, meus irmãos. A pessoa precisa acordar, analisar e se preparar. Porque o que vem por aí, meus irmãos, é algo chocante. Quando Jesus apontar nas nuvens do céu para arrebatar a igreja, muita gente vai entrar em desespero, porque vai ver as pessoas sendo transformadas em um piscar de óleo e essas pessoas vão começar a subir, meus irmãos, com um corpo glorioso. Todos, a Bíblia é bem clara, todos irão ver isso acontecer. E vai ser algo, meus irmãos, fenomenal. E o Brian, ele recebe uma visão, gente, chocante, tremenda, de alerta para a igreja. Não só um alerta para a igreja, mas é um alerta para toda a humanidade, para todo o Brasil, gente, para se prepararem mesmo, porque daqui para frente a gente vai sempre estar vendo esses acontecimentos catastróficos que antecedem a volta de Jesus. E muito em breve, meus irmãos, o que o Brian viu vai se realizar, vai acontecer. Jesus vem para buscar a igreja. E ele falou, foi bem claro, Jesus mandou avisar, Jesus mandou alertar que ele está vindo aí. Só que tem muitas pessoas que recebem essa notícia, não buscam um preparo, não buscam uma santificação, não buscam estudar a palavra de Deus, não buscam ter uma comunhão com o Criador, não buscam se desvencilhar dos seus pecados. Aí quando Jesus voltar, a pessoa vai querer subir. Aí não dá, né, meu irmão? Aí não dá, minha irmã. Precisa se preparar agora. Você que ouviu a mensagem desse menino chamado Brian, meus irmãos, uma criança, ela é pura. Uma criança, meus irmãos, ela não tem malícia no coração, ela não tem assim pensamentos malignos, ela não tem como maquinar e nem inventar nada. Não tem, meus irmãos. Isso realmente foi dado a ela através do Espírito Santo. E Deus falou com essa criança para servir de alerta para mim e para você que Ele está voltando. É para a gente se preparar, para a gente buscar um preparo, meus irmãos. Infelizmente, muitos julgam que Jesus está demorando. Sempre tem aquelas pessoas que falam, desde que existe gente sobre a terra, estão se falando que Jesus vai voltar. Os meus avós ouviram isso, os meus pais, eu agora estou ouvindo também, e nada de voltar. Meus irmãos, nunca, preste atenção no que eu vou falar, nunca na história do mundo teve tantos acontecimentos proféticos como desde 2019 até 2024. São acontecimentos proféticos um atrás do outro. Um atrás do outro, meus irmãos. Sempre acontecendo coisas. E não são coisas pequenas não, meus irmãos. São coisas enormes, coisas grandes, coisas difíceis. Coisas que a mente humana tenta entender por que aquilo está acontecendo. Mas, gente, é algo apocalíptico. É algo profético, tem que acontecer. Olha o que está acontecendo no sul do Brasil. Essa catástrofe, meus irmãos, que invadiu o Brasil através de uma torrente de chuva. E já tem profecia, meus irmãos, que isso não vai acabar. Sempre vai ter essas coisas bizarras acontecendo sobre o mundo.
É um alerta, meus irmãos, que está sendo dado aqui. E esse garotinho deu um alerta para mim e para você, que ele mandou avisar. Está vindo. Ele está voltando. Vem aí para buscar a igreja. Será que você está se preparando o suficiente para subir? Será que você tem azeite sobrando em suas lamparinas? Será que você realmente fez uma aliança com Deus? Um propósito? Tem intimidade com o Pai? Você o serve com todo o seu coração? Porque muita gente vai ficar para trás. É preciso buscar um preparo agora para que quando o Criador voltar, eu e você não sejamos pegos de surpresa com falta de azeite em nossas lamparinas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que relato profundo, que relato lindo, que relato tremendo o Brian teve. Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui, até o final. Se porventura você ainda não deixou seu like, seu joinha nesse vídeo, deixe o seu like, seu joinha, para que esse vídeo também pegue mais engajamento e mais pessoas, mais irmão nosso, assistam o testemunho do Brian e se preparem, meus irmãos, para o dia do arrebatamento. E se porventura você gosta desse tipo de conteúdo que nós abordamos aqui no canal, que são sonhos, visões, arrebatamento de espírito, acontecimento do tempo do fim, gosta desse tipo de conteúdo? Então se inscreva aqui nesse canal, porque aqui nesse canal nós teremos muitos conteúdos a esse respeito. E dentro do mais, meus irmãos, fique com Deus e até o próximo vídeo.